E a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, votou para manter a prisão do ex-jogador de futebol Robinho, condenado por estupro. Ao apresentar seu voto, a magistrada, a única mulher a integrar a corte atualmente, afirmou que a impunidade em casos de estupro representam incentivo permanente à continuidade de desumanidade e cinismo contra mulheres. Com esse voto, o STF chegou ao placar de 5-1 para manter Robinho preso. Só falta um voto para formar a maioria. Apenas o ministro Gilmar Mendes votou pela soltura do ex-jogador. Robinho segue preso na penitenciária de Tremembé, em São Paulo. Sérgio Zagarino, eu quero ouvi-lo. Olha, acho que a gente tem que discutir aqui o voto que foi o único a divergir ali dos demais, que foi o voto do ministro Gilmar Mendes. Ele, na verdade, ele não está adentrando ao mérito. Ele já não está dizendo se o Robinho ele cometeu ou não cometeu. Isso já ficou para o passado. Ficou definido na Itália que o Robinho cometeu um crime e a discussão é apenas saber se ele consegue cumprir a pena aqui no Brasil ou não. E o ministro Gilmar Mendes, ele levantou um ponto interessante, o Fernando Capês. Ele disse o seguinte, olha, a gente não pode manter o Robinho preso neste momento porque ainda não chegamos ao fim, não tivemos a homologação da sentença italiana no Brasil. Portanto, o Robinho pode até ser preso depois que o tribunal realizar essa homologação. Porém, ele foi voto vencido. E o que chama a atenção é que talvez isso tenha virado um debate político em instância superior. É isso que me preocupa. Eu acho que a gente tem que fazer sempre essa menção. Por que esse caso do Robinho não tinha sido julgado até a troca do governo? E agora ele está sendo julgado. Vejam, ninguém aqui está defendendo o Robinho. Eu acho que ele, inclusive, tem que pagar pelo crime que ficou demonstrado ali que ele cometeu. Agora, a gente tem que discutir essa politização do Poder Judiciário. Eu acho que isso que é preocupante. E fica aqui também a menção ao voto do Gilmar Mendes, que em tese tenta garantir uma segurança jurídica para fazer com que a pena comece a ter início o seu cumprimento após a homologação, de fato, pelo tribunal. Capês? Eliana Passarelli, promotora. Bom, eu entendo que a Carmen Lúcia deu um voto certo. Eu acho, sim, que o crime é grave, estupro, como disse o Sérgio, nós não estamos discutindo mais o crime em si, mas o cumprimento de uma pena. Nesse momento, é como se fosse uma prisão provisória, né? Ele está numa prisão provisória, aguardando a homologação de cumprimento de pena aqui no Brasil de um crime cometido na Itália. Possivelmente, haverá, sim, essa homologação para que ele cumpra a pena aqui no Brasil, porque brasileiro é. Se for assim, eu acho que neste momento eles estão dando uma satisfação ao governo italiano, no sentido de mantê-lo preso para que não fique aquela sensação de impunidade que o nosso país sempre dá. Lembrando que tem o estupro clássico, né? Que é constranger homem ou mulher à prática de ato libidinoso com violência ou com grave ameaça. E tem o estupro de vulnerável, quando você, por exemplo, embriaga a vítima, a dopa, a reduz a impossibilidade de resistência. É esse o estupro, aliás, coletivo, que o jogador Robinho praticou. Lamentável sob todos os aspectos, realmente lamentável. Wilson Pedroso. É lamentável, né? Ele é basicamente um réu confesso, porque tem áudios dele falando com os rapazes que participaram desse episódio lamentável. Ele era um grande jogador, mas errou e confessou nos áudios. E a Itália condenou ele. Essa burocracia de documentação não diminui a pena, ou não diminui o ato horrível que ele cometeu. E tem que ficar preso. Paulo Loyola. Reforço aqui minha posição. A gente debateu esse ponto na sexta-feira. Estuprador, para mim, tem que apodrecer na cadeia. Acho que não tem nem muito mais o que dizer sobre isso. E reforço o meu ponto também que eu trouxe na sexta, Capês, quando eu estava, mais uma vez, aqui do teu lado, defendendo justamente o seguinte, eu entendo que do ponto de vista legal, da questão da extradição, que possa haver uma questão, particularmente não me interessa. É um réu confesso de um estupro coletivo. Se há algo na lei que defende esse cara, é a lei que precisa mudar, ponto. Muito bem. Eu vou colocar aqui o nosso artigo, para quem tiver interesse, no site Consultor Jurídico, que é o Conjur,
Tá lá, você pode acessando Caso Robinho, vão aparecer os artigos escritos. É aquela questão, deveria ser decretada a prisão preventiva do Robinho, mantido preso, porque afinal de contas existe um indício fortíssimo, veemente, que é a condenação que já houve na Itália. Só que no meu modo de ver deveria ser reiniciado o processo em que ele poderia pegar uma pena aqui de 8 a 15 anos de reclusão. A extradição executória é pegar a pena que foi aplicada na Itália e trazer para cá. Para isso, tinha que ter um tratado de cooperação judiciária Brasil-Itália que autorizasse a transferência de penas privativas de liberdade. Não existe o tratado. Então, o que eu digo é o seguinte, começa a dar jeitinho na lei, porque o caso é de repercussão, quando você poderia resolver da mesma maneira, obedecendo à lei. E aí, aquela minha velha luta, eu sou contra narrativas. Eu sou a favor de se aplicar a lei e encarar os fatos como eles são. Seria preso da mesma maneira, condenado da mesma maneira, processado aqui no Brasil, sem poder rasgar o Tratado de Cooperação Judiciária celebrado com a Itália. De qualquer maneira, esse é o tema e eu queria só fazer uma pergunta aqui. Sérgio Zagarino, esses jogadores de futebol, eles conseguem fama muito rapidamente. De uma hora para outra, o jogador começa no juvenil, aí dali a pouco ele explode numa Copa São Paulo dos Juniores, vai para o clube, vem um clube estrangeiro europeu, já contrata por milhões de dólares e de uma hora para outra ele vira uma celebridade. Será que não deveria ter um acompanhamento psicológico permanente desses clubes de futebol? É só jogar futebol? Como é que ele não sabe gerir a própria vida? Ele está num grupo, ele pode conseguir, ele é famoso. As meninas querem, muitas vezes, jovens gostam do jogador famoso, tem a sedução, ele pode canalizar isso para um ponto positivo. Agora, embriagar uma moça numa boate e fazer um estupro coletivo, isso é absolutamente só justificável por um déficit intelectual, não é possível. Aliado à sensação de que está no poder e que o dinheiro pode comprar tudo, podemos dizer assim. Eles acham que nunca vai acontecer nada diante do status que eles conseguiram atingir. Não à toa tivemos mais um caso, infelizmente, com também um brasileiro, que é o Daniel Alves. Vejam, 2 jogadores de nível internacional, celebridades mundiais, que se achavam acima do bem e da verdade, se achavam que o dinheiro era possível de comprar tudo, inclusive o silêncio, porque esse caso do Robinho só veio à tona depois de muita investigação, não só policial, mas também da própria imprensa que cooperou lá na Itália, para fazer com que ele fosse devidamente processado, julgado, processado e por fim, condenado. É lamentável. Eu acho que a gente tem que refletir, sim, como é que a gente pode pensar em fazer esse acompanhamento na base, mas que a educação vem de casa. Eu acho que a família ela é essencial para criar um comportamento de pessoas que crescem e se tornem verdadeiros homens, porque conduta de estuprador não se trata de conduta de homem, mas sim de pessoas que têm distúrbios mentais. De um crápula, não é? Agora, Helena Passa, promotor, a gente sempre vai aconselhando o jovem quando vai principalmente pai de menina, você vai numa festa, cuidado com a bebida, pede para abrir a bebida na sua frente, colocou a bebida em distante, já não toca mais nela, porque um grande número de estupros é esse, que vão abusando do álcool, a pessoa perde a noção do que está fazendo, e aí no estado de vulnerabilidade é submetida a uma relação sexual. E mais, o que as pessoas também não reconhecem ou não sabem é que o maior número de estupros que existe no Brasil é do pai com relação à filha menor. Um problema cultural do pai que diz, se eu sou pai e não posso, quem poderia? Eu ouvi isso dentro da promotoria. São mais de 70% dos casos são pessoas de dentro da família. Mais de 70% dos casos. E olha, infelizmente, nós temos que encerrar o programa de hoje. Eu agradeço a audiência, parabéns aos debatedores que brigaram até pouco. E agora vocês ficam com o 3 em 1, porque o Evandro Cine já está esperando e são 16 horas, ponto 00. Valeu, Capês. Um abraço para vocês e para todos aí do Linha de Frente.